Bom, gente, vamos lá para essa questão. Ela diz que os funcionários de uma firma decidiram comprar um kit de camisas de futebol. Se cada um der R$ 60, sobram 150. Por outro lado, se cada um der R$ 100, conseguem arrecadar dinheiro suficiente para 2 kits. Eu vou resolver esse problema da maneira correta, obviamente, mas no final eu quero comentar um erro comum. Tá? Então, quem fez e não deu certo, encontrou uma resposta diferente. Assiste até o fim para ver se foi esse erro comum que eu estou comentando. Inicialmente eu vou imaginar aqui os funcionários dessa empresa, certo? E essa quantidade de funcionários sendo F funcionários. 1, 2, 3 até F. E vou imaginar as duas situações. Cada um dando R$ 60. E aí, cada um dando R$ 60, esse dinheiro que eles arrecadaram é suficiente para comprar um kit e ainda sobra 150. Isso quer dizer que nessa soma aqui, 60 mais 60 mais 60, que no caso dá F vezes 60 ou 60F, essa quantia 60F, ela é suficiente. Deixa eu colocar isso aqui para ficar mais organizadinho. Essa quantia 60F, ela é suficiente para você pagar o preço de um kit, que eu vou chamar de P, o preço de um kit, mais 150. Tá? O erro comum seria a pessoa achar que 60 mais 60 mais 60 ainda teria 150 aqui fora sobrando para poder dar o dinheiro de um kit. Se alguém pensou em fazer que o preço de um kit é igual a 60 vezes F, que é essa grana até aqui, essa grana toda, mais 150, se alguém pensou em fazer isso, cometeu um erro, porque na verdade nessa situação, se o preço de um kit é o número de funcionários vezes 60 mais 150, na verdade eles teriam que ter mais 150, mesmo cada um pagando 60, eles teriam que arrecadar mais 150 para poder ter o preço de um kit. Então, esse seria o equacionamento se tivesse faltando 150 e não sobrando. Certo? Muito bem. Aí o que acontece? Vamos aqui para essa equação, a gente já tem. A segunda situação seria cada um dando 100. E ele está dizendo que se cada um der 100, eles conseguem dinheiro suficiente para 2 kits. Então, 100 vezes F é igual a 2P. 100 vezes o número de funcionários dá para 2 kits. 2 vezes o preço de um kit. Tá? E aí a gente fica com esse sisteminha aqui, formado por essas duas equações. Enfim, no final é resolver esse sistema. Vale a pena lembrar que você poderia chegar a resultar nessas equações também pensando em termos de divisão. Se eu fosse dividir o preço do kit, que no caso é P, com o número de funcionários, se eu fosse pegar o preço total e dividir entre os funcionários, cada um pagando 60, sobrariam 150. Então eu teria com isso dinheiro para comprar um kit mais 150. O erro comum é chegar e colocar esses 150 aqui no resto. Se você faz P dividido por F, dá 60 e resto 150. Isso aqui, na verdade, está dizendo que está faltando 150, porque para comprar um kit, eu teria que ter 60 vezes o número de funcionários mais 150. Então isso aqui estaria errado.
tá? Aí a outra equação seria você pegar o preço de 2 kits, no caso 2P, e dividir pelos funcionários, dando R$100 por funcionário e resto zero. Tá? Essa divisão resultaria nessa primeira equação e essa divisão resultaria nessa segunda equação. Lembrando que todos vocês podem interromper o vídeo no momento que entenderem e concluírem as contas sozinhos, né? Mas eu vou concluir até o fim. A opção de parar por aí é de vocês. Então, dessa primeira equação, 60F é igual a P mais 150. Eu vou primeiro usar aqui dessa segunda. Se 100F é igual a 2P, vai ficar fácil dizer que P é igual a 50F. Aí eu vou substituir aqui em P. Aí aqui vai ficar 50F, que é o P, mais 150. Eu só usei essa equação substituindo o P por 50F, que resultou dessa. Então aqui vai dar que 10 vezes o número de funcionários é 150. Então o número de funcionários é 15. Mas ele quer saber quanto custa cada kit. E aí o preço de cada kit eu já sei que é 50 vezes o número de funcionários. Então o preço vai dar 50 vezes esse 15, que dá 750. Resposta na letra A. E é isso aí. Espero que tenham entendido. Um grande abraço. Até a próxima.